A vida é assim mesmo, você nunca sabe com quem vai se deparar, onde ou como. Aquele dia também era apenas um dia comum. Fui à casa da minha sogra, para perguntar como ela estava e não queria ir de mãos vazias. Estávamos sentadas, tomando chá e comendo bolinhos, quando a campainha tocou. O Renato chegou. Na verdade, eu gosto do Renato, afinal, ele é da família. Mas naquele dia, quando ele entrou e me deu aquele olhar, eu fiquei estranha. Pensei comigo, espero que esteja tudo bem, porque não era difícil entender aquele olhar. Era um olhar meio provocador, mas também meio avaliador. Renato sempre foi um homem espirituoso. Quando ele fala, atrai a atenção de todos e faz todo mundo rir com suas piadas. Ele se sentou também, pegou uma xícara de chá. Mas toda vez que o assunto vinha para mim, havia algo no olhar dele que me fazia sentir desconfortável. De um lado, fiquei com raiva, pensando o que ele está fazendo. Mas, para ser sincera, por outro lado, a atenção dele não era totalmente desagradável. Afinal, somos mulheres, e ser notada é sempre algo que agrada. Porém, saber que ele era meu cunhado tornava isso um peso dentro de mim. Estava enchendo as xícaras de chá, e naquele momento Renato esticou o braço para pegar uma das xícaras, e sua mão tocou a minha. Como se tivesse sido sem querer, mas nós dois sabíamos que foi de propósito. Olhei imediatamente para minha sogra, para ver se ela tinha notado algo. Ela estava distraída, mexendo no celular. Mas por dentro, eu estava como um vulcão em erupção. Com raiva e ao mesmo tempo com o coração disparado. Se eu levantasse e fosse embora, seria óbvio. Mas se eu ficasse, até quando? Renato parecia perceber a situação, por isso, a cada oportunidade, ele fazia uma piada, um comentário indireto. Ah, cunhada, o teu marido tem muita sorte, ele dizia. Ele falava de um jeito que parecia que estava me elogiando muito. Minha sogra não percebia nada, mas Renato aproveitava cada chance para trazer o assunto de volta para mim. Aqueles momentos não passavam, e quando cheguei em casa, aqueles olhares e palavras estavam ecoando na minha cabeça. Agora, pensando bem, como é estranho o pensamento humano. Sabemos que isso é errado, mas, no fundo, queremos aquela atenção. Sentir desconforto e, ao mesmo tempo, gostar disso, é um paradoxo difícil de explicar. Mas aquele olhar. Aquele olhar foi o primeiro sinal de que algo estava mudando. Na verdade, aquele dia também foi um dia comum, como qualquer outro. De manhã, fiz minhas tarefas, mandei as crianças para a escola, meu marido foi trabalhar. Pensei em ir à casa da minha sogra, ajudar um pouco e bater um papo. Peguei minha bolsa e saí. Por dentro, eu estava me sentindo um pouco estranha, mas não queria admitir para mim mesma que talvez estivesse pensando, e se o Renato aparecer de novo? Não sei, mas meus pés me levaram até aquela casa. Abri a porta e minha sogra estava na cozinha preparando algo. Fui direto até ela e comecei a ajudá-la com algumas coisas. Naquele momento, ouvi um barulho na porta. Virei e vi Renato entrando. Ele tinha uma sacola na mão e estava cumprimentando a todos com um sorriso. O sorriso dele era tão natural e sincero que meu coração acelerou. Mas, novamente, aquele olhar não podia ser ignorado. Comecei a sentir um desconforto por dentro, meu rosto ficou vermelho. Tentei focar na cozinha, mas minha mente estava cheia de perguntas. Por que ele está vindo tão frequentemente? Minha sogra percebe alguma coisa? Renato não foi direto para a sala, ele ficou parado na porta da cozinha, com uma xícara de chá na mão.
ficou lá, me observando. Eu tentava fingir que não havia nada acontecendo. Oi, Renato, tudo bem? Eu disse, como se não estivesse sentindo nada por dentro. Ele respondeu, oi, Maria, como sempre, você está linda. Aquela fala me deixou sem graça, mas continuei virada para o meu trabalho. Então, minha sogra gritou da sala, tenho um trabalho para resolver na rua, volto já. Vocês se cuidam aqui, se precisarem de algo. Quando ouvi a porta se fechar, um arrepio percorreu meu corpo. Agora estávamos sozinhos. Não vai acontecer nada, estamos na cozinha, eu disse a mim mesma. Mas a presença de Renato era tão intensa que parecia preencher todo o cômodo. Ele jogou algumas piadas, fez comentários. Maria, ter uma mulher como você é uma grande sorte. Meu primo realmente é abençoado. As palavras eram comuns, mas havia um significado oculto nelas. Eu, como sempre, tentei ignorar. Estava enchendo mais uma xícara de chá, quando ele se aproximou de mim. Maria, você faz tudo de um jeito tão bonito, ele disse. Havia um tom em sua voz que era impossível de ignorar. Por um momento, me virei e nossos olhos se encontraram. Ele estava tão perto que eu podia sentir sua respiração no meu rosto. Renato, isso não pode acontecer, eu disse, mas minha voz saiu muito fraca. Queria dizer mais, mas parecia que as palavras estavam presas na minha garganta. Ele segurou minha mão, com tanta firmeza que tentei puxá-la, mas não consegui. Maria, não vou dizer nada, só queria olhar, ele disse. Mas aquele olhar, aquele toque, diziam tudo. Foi um momento, mas parecia que o tempo tinha parado. Tudo ficou turvo e meu raciocínio desapareceu. Nossas mãos estavam juntas, e nossos olhos presos um no outro. Era um momento tão confuso que eu nem sabia o que estava sentindo. De um lado, culpa, do outro, excitação. Mas então, ouvi minha sogra abrindo a porta, e aquele encanto se quebrou de uma vez. Rapidamente, tirei minha mão e Renato também foi para a sala, como se nada tivesse acontecido. Aquele momento pareceu longo, mas na verdade foram apenas alguns segundos. Dentro de mim, porém, um turbilhão de sentimentos estava acontecendo. O que eu tinha feito? Por que tinha permitido que aquilo acontecesse? Durante todo o dia, essas perguntas me atormentaram. Mas eu sabia que, naquele momento, uma linha havia sido cruzada. Haveria como voltar atrás? Eu não tinha certeza. Naquela noite, quando voltei para casa, eu não tinha vontade nem de fazer o jantar, nem de cuidar das crianças. Minha mente estava revivendo aquele momento repetidamente, as palavras de Renato, os olhares, ele segurando minha mão. Era como se eu estivesse vivendo tudo novamente. Mas dentro de mim, crescia um arrependimento. Maria, o que você fez? Eu me perguntava. Quando meu marido chegou em casa, tentei ser mais carinhosa do que o habitual. Preparei seu chá, servi a comida, cuidei das crianças como se estivesse tudo normal. Mas na minha cabeça, a imagem de Renato não saía. Se eu esquecer isso, tudo voltará ao normal, tentei me convencer. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais aquele momento parecia estar gravado na minha mente. No dia seguinte, eu precisava ir novamente à casa da minha sogra. Mas dessa vez, eu estava muito inquieta. E se o Renato estiver lá novamente, pensei. Eu não queria ir, mas se não fosse, isso levantaria suspeitas. Então, me preparei e saí. No caminho, eu estava fazendo promessas para mim mesma,
mantenha distância, Maria. Não deixe isso ir mais longe. Isso pode prejudicar a todos no final. Quando cheguei na casa da minha sogra, Renato não estava lá. De certa forma, senti um alívio, mas também um estranho vazio. Quando a gente vive sentimentos tão contraditórios, acabamos nos sentindo estranhos para nós mesmos. Mas então, minha sogra disse: Renato vai passar aqui hoje, vai deixar algumas coisas e ir embora, e aquela agitação dentro de mim começou novamente. Parte de mim não queria que ele viesse, mas outra parte queria vê-lo. Renato realmente apareceu, mas dessa vez parecia outra pessoa. Estava mais calmo, mais distante. Era como se o que tivesse acontecido na cozinha naquele dia nunca tivesse existido. Talvez ele tivesse entendido meu recuo, ou talvez ele também estivesse arrependido. Mas, de qualquer forma, havia um acordo silencioso entre nós, e ambos sabíamos disso. Quando voltei para casa, tinha uma decisão em mente: precisava acabar com isso ali mesmo. Antes que crescesse, antes que esses sentimentos ganhassem mais força. Decidi me concentrar mais no meu marido, tentar salvar meu casamento. Decidi não me aproximar de Renato daquela maneira novamente e manter distância. Mas, não importava o quanto eu tentasse, aquela pequena faísca dentro de mim não desapareceria tão rapidamente. Às vezes, à noite, quando estava sozinha, aqueles momentos voltavam à minha mente. A culpa, a excitação, a confusão. Tudo ao mesmo tempo, causando um turbilhão dentro de mim. Mas eu sabia que o que tinha acontecido na cozinha foi apenas um momento de loucura. E a vida é valiosa demais para ser colocada em risco por um momento de loucura. Por isso, todas as noites, quando deitava minha cabeça no travesseiro, eu repetia para mim mesma: foi apenas um erro. Todos cometem erros, aprendem com eles e seguem em frente. Acabe com isso, Maria. Acabe aqui. Mas os gritos silenciosos dentro de mim não me deixavam totalmente.